Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser o homem-cavalo. É um tema meio subjetivo. Em resumo, né, deste vídeo, o que eu quero trazer é falar sobre o parasitismo que existe aqui neste mundo, né, aqui nesse planeta, sobre as pessoas. Então vai ser o homem-cavalo. E essa expressão homem-cavalo é a respeito dos humanos, né, carregarem outras entidades, né? E carrega para onde? Ele carrega dimensões acima, né? Então eu vou trazer aqui uma teoria, né? Que para mim não é tanto teoria, assim é o que eu vejo, né? O que se percebe é que esses parasitas, né? Quando você faz uma análise da dimensão que você está vivendo, muitos dizem que aqui é uma terceira, nós já estamos na quinta, né? E fica aquela coisa, a terceira, a quarta, a quinta, entra em discussão, mas não dá, a Terra vai pular da terceira para a quinta, mas não dá salto, né? Nós já estamos, né? Eu ouvi há algum tempo atrás falarem de terceira dimensão unificada, que nós teremos elementos de quinta dimensão, mas ainda convivendo com coisas do velho mundo, né? Então não é um salto abrupto, é algo gradativo, coisas que vêm filtrando. Então você vê vários, digamos assim, terapias alternativas, né, que estão curando as pessoas. Isso aí é mais que quinta, né? Isso é mais que quinta. Então você tem já elementos de cura, né, que expressa essas dimensões. Você tem coisas na arte, né? Coisa na arte, a arte ela expressa uma dimensão maior também, né? E a gente acha que uma quinta seria um aspecto visível, né? De ver espíritos, de ter contato. Muita gente tem. Então já é quinta, né? Então, quando completar essa transição, acredito que nós teremos as coisas mais explícitas, né? Essas coisas expressas mais aparecidas mais explicitamente. Então, assim, sobre o homem-cavalo, como eu estava falando, quando você analisa, né, esse ambiente que nós vivemos, você vê que tem uma certa harmonia que o mal não cabe aqui, né? O mal ele está aqui de intruso, né? Todo ser humano ele busca o bem-estar, né? A maioria das pessoas ela busca o bem-estar, busca o bem viver e busca compartilhar esse bem viver, né? No entanto, se expressa a maldade como uma espécie de loucura. E é onde que eu percebo que este mal, né, eu tenho meditado nesse tema há um bom tempo, né, e o que eu venho percebendo é que esse mal ele não cabe aqui. Algum conhecimento que eu já venho tomando contato é que algumas raças, para chegar perto do ser humano, eles precisam usar proteção, né, proteção contra a alta energia. Então eles colocam ali uma proteção, como quem vai operar ali uma rede de alta tensão. Ou entrar em um lugar radioativo. Então a pessoa bota toda aquela proteção para não, né, para a energia não afetá-los. Né? Então muitas raças usam desses artifícios, né? Chegam até o homem tecnologicamente. Então assim, esse não é um ambiente para eles. Né? Então como ainda se expressa tanta maldade no nosso ambiente? Né? Seria que essas raças maus, né, esses parasitas, galopam nas costas do ser humano e não em distância, mas em dimensão. Né? Quando a gente entra na espiritualidade, você não tem anos-luz, tal distância, não, você tem a questão dimensional. Mais sutil, mais denso, né? E a vibração que tem nessa dimensão. Né? Então, o que faz nessas raças? O que faz esses parasitas? Uma vez infectando o ser humano estando numa dimensão mais alta, é uma coisa assim, é complicado falar nisso, porque entra muitas assim, variantes, né? É muito detalhes, é muitas coisas. Porque nós estamos numa... A gente fala que eu vejo que nós estamos numa dimensão alta, né? Mesmo sendo terceira, para o sistema parasitário é muito alta, né? Então é onde que eles chegam apenas pegando carona. Mas o ser humano é muito mais alto que isso. Então essa é o que talvez dificulta o entendimento das pessoas. É muito mais alto. Né? Para descer tanto, a chegar ao ponto de entrar em contato com os parasitas, nós descemos muito, mas muito mesmo. Né? Eu gosto de lembrar sempre quando eu falo de Jesus. Né? Jesus, para encarnar aqui, ele ficou 1000 anos. Né?
1000 anos fazendo um rebaixamento, um caminho dimensional que ele fez. 1000 anos. Eu não estou mudando as exatas, né? Alguém falou, tomo como hipotético, ou seja, demorou muito tempo. Né? Mais do que a maioria de nós levaríamos. Eu acredito que nós também, né? Passamos por processos semelhantes, nós viemos descendo. E o ser humano assim vai falar, não, mas aí você está querendo se comparar a Jesus. Não, estou falando que nós levamos um tempo menor, né? Porque a energia aqui é mais, digamos, mesmo assim, sendo mais igual à nossa, né? Mesmo assim, a nossa dimensão é muito alta. Mesmo assim, né? Que Jesus é outro nível, né? Só para fazer aquela coisa, trazer a ideia de que há um processo. Não é só chegar ali, tô ali. Não, você tem que rebaixar a energia, você tem que criar, construir um caminho, né? Por exemplo, esses seres parasitas, eles precisam de proteção para chegar até mim. Então, se eu for ir até esses seres, né, alguns dos meus amigos foram descer lá na lama e ficaram presos, né, foram imprudentes, e agora eu tenho que resgatá-los. Só que se eu chegar lá desse jeito, eu vou chegar queimando todo mundo, né, porque lá eles estão sem proteção, eles só vêm usando proteção para vir me parasitar, né. Então, o que eu faço? Aí eu vou ter que construir esses corpos mais densos. Né? Então eu construo um corpo mais denso, vou chegar no corpo, o corpo queimou, o corpo não aguentou minha energia. Né? Então você vai ter que ir construindo isso, eu vou ter que... Aí lembra os desenhos, os animes, né? Controlar o meu Ki, né? Você vê lá no Naruto, lá no Dragon Ball, controlar o Chi, né? Você tem que controlar. Né? Os animes trazem muito isso, mas muito mesmo. Né? De você silenciar para você não ser percebido no ambiente. Né? O ser humano assim, é uma coisa incrível. Nós temos assim, aqui na Terra, com esse corpo humano, nós temos a nossa visão física. Né? Mas nós somos cegos. Mesmo que a gente não entende a nossa cegueira. Eu vejo só, é como tatear. Né? O cego ele enxerga através das mãos. Nós enxergamos através do olho, mas nós somos como os cegos. Né? Eu tateio o objeto, mas eu não percebo o que é o objeto. Eu não percebo a estrutura daquele objeto. Né? A gente tem que sim, o cego ele tem até uma percepção maior que nós. Né? Se você dá, esse material é ferro, mas que tipo de ferro? A gente já não vê. Né? Então é aí que a gente não entende nossa cegueira, o que a gente tem que trabalhar e ampliar. Né? Então a gente tem esse tipo de cegueira, que é uma cegueira de sentir. Né? Eu posso tocar aqui tem um material, mas que material que é esse? Que cor? Né? A cor eu não sei. Mas aí eu sentindo a vibração, eu falo, isso aqui tem a vibração tal. Né? As coisas que vibram nessa energia emanam uma coloração de tal cor. Então, se você pega um sensitivo lá, com olho vedado, ele vai tocar um objeto lá que você pintou de uma outra cor que não é. Ele vai sentir a vibração daquele objeto e falar, esse objeto pode ser de tal cor. Mas tem uma energia aqui que tem uma capa. Né? Pode sentir isso. Então, assim, a nossa cegueira é semelhante referente a isso, né? Ao sentir. Então, como eu sou cego, então eu sou cego mentalmente. Né? As pessoas não percebem, elas usam... A nossa mente é usada como se fosse o tato, como se fosse a visão. Né? Então, a minha mente, eu vejo as informações. Eu entro em contato com a informação. Eu guardo informação. Mas agora, eu consigo ver se aquela informação é verdadeira? Eu consigo ver se a pessoa que está na minha frente está falando a verdade ou se está falando mentira? Não consigo. Então alguns mais sensíveis estão começando a perceber na pessoa. Você vê as pessoas, né? Não tem outro para a gente fazer referência aos políticos. Você vê os políticos, você vê a mentira expressa neles. Né? Na voz, na tonalidade, na forma das pessoas se expressarem, você vê essa mentira. Né? Mas é como se tivesse uma visão, só que uma visão ali pouquíssimas, né? Uma pequena porcentagem. Nós não somos, como eu vejo as coisas físicas ao meu redor, né? A minha mente não vê as informações. Então a gente tem um trabalho muito maior de investigação, de comparar, de testar e ver se é isso mesmo, porque a gente não tem essa capacidade de... O outro ali falando, pro político, né? Ele prometeu tal coisa. Cara, tipo assim, é bem explícito que estão mentindo, né? Que o cara tá lá só querendo dinheiro, poder, dinheiro e satisfazer o meio deles. Né? Isso é bem explícito. Tem pessoas que não vê e que beijam o pé desses caras. Então assim, a cegueira é muita. Né? Então nós temos que esse trabalho interior é para você ir além dessa cegueira. Porque meus olhos estão apenas para ver. Ele não vai me dar informação do que eu estou vendo.
Eu tô vendo um carro, mas de que cor que é? Ah, tá cor tal, mas opa, pintaram, né? Então vamos supor, você tem um carro da cor azul, e roubaram meu carro, aí depois passa o carro vermelho, você, putz, aquele carro é meu carro, só que ele é da cor vermelha, né? E aí, né? Ele é azul, ele é vermelho. Você vai na polícia, lá, roubaram meu carro, olha ali, ele passando ali, mas aquele carro é vermelho, não é azul. E aí? Qual que é que seu carro é? Seu carro, você comprou um carro azul, né? Ele vai deixar de ser azul só porque alguém... Eu vou deixar de ser eu só porque eu coloquei um lençol e fiz de fantasminha, agora eu sou fantasminha. Né? Então a gente tem esses problemas, né? Então legalmente o carro é azul, não, mas não esquece o papel, que alguém escreveu no papel também mente, né? Porque você não é o nome, você não é a escrita, aquilo é só uma informação, um endereço para chegar até tal objeto, chegar até tal pessoa, né? Então você ali pega o carro, qual é a vibração? Né, peraí, mas aí você vai chegar a informação de que ele não é nem vermelho nem azul, porque o ferro, o material, tem outra cor, né? Ele é metal, ele tem outra vibração. Vamos colocar que ele foi construído de elementos da cor azul, né? Então o sensitivo vai olhar e vai falar, não é azul, ele emana essa cor, e vai logo sacar que aquilo que está ali é uma capa que colocaram, que é o vermelho, né? E o vermelho vai ter uma vibração sim, mas vai ser uma vibração menor para quem sente, maior para quem vê, porque é aí onde está o engano sensórios, né? Aí é onde que fala que a mente mente, né? Que você vê, você se engana sobre as coisas. É onde está toda a mídia, todo o marketing. Eu estou desviando um pouquinho do assunto, mas é interessante isso, né? Tá toda a mídia tentando colocar, olha isso, eu compre isso, tal, né? Então estão mentindo na cara dura, né? Por isso que a palavra que eu não gosto, que eu odeio, né? Eu não gosto de ver propaganda. Eu tenho vários bloqueadores. Começou propaganda, eu pulo, eu corto, eu silencio, mas eu não vejo, né? E as pessoas assistem televisão e vêem a propaganda e continuam lá assistindo. Cara, eu acho isso a maior hipnose. Né? Aqui não traz informação nenhuma, não traz nada, e traz um monte de marionetes, né? Pessoas falando de formas diferentes, porque elas têm que parecer outra coisa, têm que gritar, né? Para trazer informação e parecem robóticos. Aquilo é muito esquisito, é muito estranho. Né? Depois de um tempo sem ver, você não aguenta mais ver a babaquice que tudo isso aqui se transformou. Né? Então assim, né, eu estava falando a respeito da cegueira. Então é essa cegueira que eu me refiro, né? E essa cegueira, ela vem com a amnésia mental, porque está na mente, né? A amnésia, eu não lembro do que eu sou, não lembro das minhas vidas passadas, eu não lembro do meu histórico, né? Então é como se eu tivesse começado agora, né? Como Márcio, né? O nome. Então a gente parte a partir disso, como a gente é resetado, não lembra de nada, para nós a realidade é essa. Mas no seu desenvolver, no seu crescimento, você começa a perceber, opa, existe coisa muito mais, né, do que a coisa entre céu e terra, do que a nossa vã filosofia. Então você começa a perceber essas coisas e fala, opa, o que é isso? Né? Isso é você, no teu interior, despertando. Né? Aí você fica naquela coisa, mas quem está despertando? O Márcio, né, o personagem? Ou você? Quem você é de verdade? Né? Então você vai ter esse período de conflito e de transição, para você ver que você não é nada disso que está expresso exteriormente. Isso aqui é uma veste que eu estou usando, né? Um corpo que eu cheguei aqui, né? Junto ali duas pessoas, os elementos que tem nesse planeta e construí esse corpo. Então eu uso este corpo. Então eu não sou esse corpo, eu sou ou não sou esse corpo? Né? Entra outra questão aí, porque é e não é. Né? O Maia é a pessoa achar que é só esse corpo. Então quando a gente fala você não é esse corpo, é para a pessoa que já está achando que é só esse corpo. Não, você é algo que está aí dentro. Né? Mas isso não digamos, fala que você não é. Porque você é também. Né? Somos o todo, então nós somos tudo. Eu estou expressando através desse corpo. Quer dizer que eu sou esse corpo e algo mais. Então é uma forma de falar que você não é esse corpo, que esse corpo é só um veículo que você entra. Então quando você entra no carro para dirigir, você também é o carro. Né? Mas você entende que você é um motorista que sai. Né? Então esse que é o entendimento. Quando a gente fala que não é referente a isso. Então, se eu não sou esse corpo, quando eu sair, eu vou sair como alma. Eu vou falar, opa, então esse sou eu. As maioria das pessoas que desencarnam, devido ao não crescimento aqui na Terra, né? O crescimento, assim, resumidamente, a maioria das pessoas elas estagnam na idade de criança, na idade infantil. Né? Adolescência. Alguns mais evoluídos vão até a adolescência e para aí. Né? Então o corpo desenvolve, envelhece e a pessoa não
virou um adulto mentalmente, não virou um idoso que é para virar um sábio, um mestre, né, que todo idoso deveria ser. Que é o exemplo dos mestres que a gente tem aqui na Terra, que conseguiram passar por essa etapa de crescimento. Quem não consegue, fica aquele elemento infantil, né, que é a maioria dos adultos que a gente vê, que briga por coisinhas básicas, que gosta de ver coisinhas na TV e divertir, aquelas coisinhas, né, coisinhas de criança, né, e criança briga, se você deixar ali, então você vê o mundo brigando, né, aquela coisinha, é infantil. E quando esses adultos envelhecem, regridem, né, mentalmente você vê uma regressão, parece que volta a ser criança, porque sempre foi uma criança, então a mente enfraqueceu, voltou aquele espírito que não desenvolveu ali dentro. Então o crescimento, ele vai acompanhar as etapas. Você é criança, olha o salto de um bebê para uma criança que começa a falar e já interagir. É um salto gigantesco. Né? E para a criança, para o adolescente, outro salto gigantesco. E ainda tem a transformação da puberdade. Né? Do adolescente para o adulto. Né? Aí você já não vê uma transformação tão grande. Né? Parece que passa a haver a partir daí uma estagnação. Mas você tem o adolescente para o adulto que deveria ter outra transformação gigantesca. Né, que é onde você começa a ficar ciente com o meio, porque a criança é mais exploração. Só que você continua explorando, né, com o meio, então você continua explorando as coisas espirituais. Só que na criança a gente já veta aquilo. Né? Não vai, isso aí é mentira, isso aí é imaginação, não acredita, o mundo é outra coisa, não tem essas coisas, então a gente já veta. Então por isso que fica aquela infantilização, né, o simbolismo do leite que não desmama nunca. Né? Mas no crescimento que deveria ser, passou para a idade adulta, lá para os 20 anos, já devia ser mais do que a gente vê aqui na sociedade. Muito mais. Né? Vai envelhecendo um pouco mais, né? Outra transformação gigantesca. Né? Tipo da idade adulta, para a velhice deveria ser sábios. Né? E antes de morrer, ascensionava. Então esse seria o crescimento natural de seres livres. Né? Se não fossem extremamente parasitados e engessados na infância, né? Para você ter adultos aí que, nossa, para quem convive em círculos, você sempre vai ver as pessoas tipo, em ambiente de trabalho, né? Picuinhas, que falam coisas pequenininhas, as pessoas criam intrigas. Né? Pessoas que parece que o propósito delas é criar intriga. Né? É confrontar, é brigar, é infantil, é a criancinha. Né? Você vê lá um adulto, só que a mente ficou regredida. A mente, quer dizer, não desenvolveu. Né? Então a gente tem esse problema de não ter esse crescimento. Esse crescimento, se nós tivéssemos, a gente recuperaríamos a nossa visão. Né? A visão que eu estou falando, a visão mental. Então você está falando uma mentira para mim, eu estou vendo que aquilo é uma mentira, eu estou vendo que aquilo é uma capa de cor falsa. Né? Aí muitos diriam a telepatia. Sim, seriam dons que nós, no processo de envelhecimento, deveríamos desenvolver. Né? Como raça. Cara, mas isso quebra todo o jogo, quebra toda a dinâmica aqui da Terra. Isso quebra a Terra. A Terra não existiria, a forma que a gente vê a vida aqui não existiria se isso acontecesse. Então é onde que eu falo que nós somos seres que nós estamos muito além do que é expresso aqui. Muito além. A nossa realidade é outra. É completamente outra. Isso aqui é a ilusão. É a miragem. É algo estúpido ao qual a humanidade se engessa. Né? Então, com isso eu quero falar que nós descemos muito. Né? Muito, mas muito mesmo. Então se você fala de Jesus, cara, não dá nem para imaginar de onde esse cara vem. Né? Porque eu vejo os seres humanos, eles desceram, eles tiveram essa queda. Ah, mas como você acha que o ser humano é tudo isso? Cara, o ser humano expressa tudo isso. Né? A humanidade como massa, ela não tem esse crescimento, mas você vê uma ou outra pessoas exibindo esses sintomas. Né? Geralmente, em maioria, os médios. Um sintoma aqui, um sintoma lá. Poucos reúnem tudo aquilo em um médio só. Ele consegue ter aquele equilíbrio de trazer aquele mestre ascenso mesmo, aquele idoso sábio. Né? Não só sábio, mas que um idoso que sabe fazer coisas, vamos supor, que tem esses tais poderes. Mas ele como um sábio, ele não fica exibindo esses poderes. Né? Ele vai dar uma boa palavra, vai dar um encaminhamento. E se precisar fazer algo, ele faz. Né? Mas ele não vai mostrar, ele não vai fazer aquilo para mostrar que eu sei. Né? Porque isso é criancinha, olha que eu sei fazer, né? Que gosta de brincar, e aqui, olha que eu sei fazer, olha o que eu aprendi. Né? E a maioria dos humanos, dos adultos, estão nisso. Né? Eles crescem querendo provar algo para alguém. Né? Por causa desse engessamento, né? Dessas coisas. O processo da infância também passa a ser traumático. Né? Então você tem adultos querendo se provar para os seus pais.
Né? O resto da vida eu quero mostrar que eu, né, sou valioso, que eu sei. E você tem muito isso, né, na sociedade. Né? Pessoas querendo mostrar que são melhores que as outras. Né? Então isso é aquela coisa da competição. Né? A criancinha que gosta de, né, brincar, nem a criança lá também não é assim. Né? É mais um processo de uma área mental que impõe isso na criança e ela acaba sendo violenta e briguenta. Né? Os bullying, porque as crianças sempre brigam. Tem bullying, então isso aqui não é efeito, é interferência. Como que fala interferência? É a ação dos parasitas, mas tem uma palavra mais certa. Né? Ou seja, a presença dos parasitas causam isso. Né? Porque os parasitas estão aí, não estão causando apenas doenças, eles estão controlando o mental, eles estão atrofiando o mental. E assim, nós descemos tanto, mas tanto. Né? Então vamos voltar lá na cegueira. Então eu posso tocar aqui um objeto, ou seja, opa, que isso aqui parece de espuma, tal, né? Papel. Então eu tenho uma percepção de algumas coisas, sim, outras coisas não. Né? Quando eu vou falar o metal, mas que tipo de metal, que tipo de madeira? Então a gente tem uma certa limitação para ver essas coisas. Quando a gente desenvolve mais, né, aquela coisa do monge, pergunta para o cientista, o que é uma árvore? A árvore faz celulose, ela tem célula tal, tal, a cor é tal, para a clorofila, e toda a informação científica. Pergunta para o monge, árvore. Né? O monge, ele tem essa capacidade, ele se desdobra, ele se sente uno com a árvore. Então você sente o que a árvore sente, você pensa com a árvore, você sente todo o processo interno da árvore. Então você sabe muito mais do que uma árvore. Então é isso que a gente tem que desenvolver. Né? Mesmo que indo aos poucos, essa sensibilidade de lidar com as coisas que estão no nosso exterior e ver o que é de fato. E não do que esse mundo ilusório tenta te mostrar para você o que é. Né? Então esse é o que o ser humano, no seu crescimento natural, deveria desenvolver. Só que nós estamos voltando lá para um sistema parasitário com uma forte pressão mental para atrofiar o mental e deixar todas as mentes infantilizadas. Reféns. Né? Então o que é uma criança? Uma criança sempre tem que ter o pai e a mãe ali. O papai manda. Então essa criança cresce, então ela quer o pai, vira Deus. O pai vira o político, vira o líder, vira o gerente. Então alguém que ela vai ali babar o ovo. Né? Então o ser humano não cresce e assume esse papel de pai. Né? Eu sou o provedor, eu sou a fonte, eu sou a luz. Né? Então a gente não faz essa mudança, né? Não dá esse passo. Então a maioria está aí atrofiada. Então, o ser humano, né? Então assim, mentalmente, nós somos isso. Né? Nós perdemos, é aquela coisa de você mergulhar em algo muito denso, muito pesado. Né? Você está aqui, eu estou ao ar livre, eu estou vendo tudo, tal, eu vejo a pessoa ali a tantos metros, né? Mas você entra numa água, se essa água estiver poluída, você não vê mais nada. Então mentalmente é isso que acontece com a gente. Então tudo que eu via lá fora, aqui dentro eu não vejo. Então a pessoa que eu pulei na água junto com outra pessoa. Lá fora eu vi essa pessoa. Aqui dentro eu não vejo essa pessoa, eu vejo um vulto. Né? Então mentalmente é esse vulto que a gente vê. Eu vejo que tem uma pessoa lá, eu sinto algo a respeito dessa pessoa, mas eu não sei que aquela pessoa é minha família estelar. Né? Já mergulhou comigo em muitas outras piscinas, ou em lagos, ou em mares, oceanos. Né? Então a gente tem um sentimento. Né, um sentimento de conhecer, né, quando você conhece alguém, ou às vezes você nem conhece, você só vê ali vultos, você lidar com vultos, com coisas que vão aparecendo e indo, né, mas porque a nossa mente ela não atrofia também. Então isso é a densidade que faz essa atrofia, mas se eu sair dessa densidade, vai voltar a minha memória, vou reconhecer, então era você que estava aí, eu não estava te vendo por causa dessa água suja, por causa desse lodo que acabou cobrindo você, me cobriu também, então vamos se limpando, a gente vai se ver. Né? Então é isso que acontece quando você desencarna e sai dessa densidade. A maioria das pessoas que desencarnam não sai, elas vão para cidades astrais, né? E achar que ali é o paraíso, olha, estamos livres. Não saiu ainda. É muita coisa ainda para tirar e para se despir. E muitas coisas que não deixa de despir é o ego. Né? Então vai chegar alguém ali, deixa eu te clarear aqui, vai, não mexe em mim. Né? Eu sou um doutor, quem que vai? Eu demorei quase minha vida inteira estudando, então eu não vou deixar esse ego. A pessoa que eu fui lá importante e tal, eu não quero deixar essa pessoa de ser essa pessoa. Então continua. Né? Muitos pelo ego, muitos por ignorância, porque atrofiou tanto e sai, continua achando que é a pessoa e vivendo aquela vida como se fosse. E ainda tem esses parasitas que vêm e sugam ainda para uma coisa mais densa ainda, que são os sais umbrais. Então assim, o ser humano desceu muito, desceu demais. Né? Então assim, voltando à analogia, então você saiu da água, você vê com clareza. Então assim, a nossa mente, quando a gente desencarnar, é para sair daqui, se dá um tempo,
Se permite a limpeza. Não sai que nem louco. Olha, eu vou procurar meus parentes. Cara, continua da mesma vibração que está aqui. Se você quer desencarnar e ver parente. Daí você tem que sair. Para que todos saiam dessa zona vibratória. Então as pessoas falam, eu vou reencarnar. E quando tem pessoas que falam assim, eu quero continuar reencarnando na Terra para ajudar a Terra. Cara, aqui a gente não decide nada. Né? Para decidir, eu tenho que acordar primeiro. Eu tenho que entender por que eu dormi, por que eu entrei naquele lodo. Então você desencarnou, dê-se um tempo, né? Respira, espera, né? E tenta elevar sua vibração, porque você saiu do lodo, é como sonho lúcido, né? Quando você começa a sonhar, tem o sonho lúcido, você se sente leve, começa a flutuar, começa a pular, dar pulos cada vez mais altos e voar, né? Então é isso, desencarnou, tenta recuperar quem você é, tenta relembrar, né? Mas não, eu quero não, silêncio e aquilo começa a emergir, né? Então esse é o tal despertar, o passo ir além. Eu vejo muitos relatos de QM que as pessoas chegam e falam que chegou até o ponto e daquele ponto não podia passar porque senão desencarnava, né? Não tinha mais o contato com o corpo físico. Cara, eu vi inúmeros outros relatos, não só de QM, mas de projeções astrais que as pessoas passaram desse ponto, né? Então talvez aquele ponto seja apenas uma barreira que as pessoas falam, não quer que você saiba o que há além disso. Então as pessoas que passaram falaram, não tinha corpo, não tinha nada, não sentia nada, mas era todo. Isso me sentia muito bem, né? Talvez naquele ponto a mente não consiga trazer a lembrança, porque algumas passam e não lembram nada depois daquele ponto, né? Eu já tive um sonho assim, que teve uma pedra, eu fui numa cidade lá, era Peruíbe, né? Aí a pessoa falou, aquela pedra tem um portal. Aí eu, caramba, a pedra tem um portal, legal. Aí eu fui lá, né, fazendo vigília e tal, e não via nada. Aí eu de saco cheio, eu vou voltar lá e dormir, porque tá frio. Aí antes eu passei lá na pedra e fui lá e toquei a mão na pedra. Né, vamos tentar sentir alguma coisa, vamos ver uma parada, porque às vezes eu viajo e quero sentir essas coisas. Todo mundo quer sentir, quer tatear e quer ver. Né, não sou diferente. Embora eu sinta cada vez menos isso, porque você sente cada vez mais em você. E legal, coloquei na mão na pedra, tem que sentir algo, não senti nada. Aí eu voltei e dormi. No sonho, né, eu sonhei que eu fiz isso, que eu fui lá até na pedra, toquei e entrei. Né, então tem essa lembrança de sonho, então eu entrei e tal. E depois, assim, é como se não... Cara, é um vazio, não lembro de nada, mas o sentimento era bom. Né, porque a lembrança do sonho é assim, eu entrando e saindo. Entrei, tal, tive lá essa experiência e depois saí. E pronto, é isso. Né, mas aqueles sonhos bem vívidos, né, que a gente tem. Então, eu nem lembro que eu falei desse sonho. Né, ó, já... memória. Então, assim, a questão é de você relembrar. Né? Assim, ok, lembrei. As pessoas que falam que na IQM, na experiência de quase morte, que chegou até ponto e falou, você não pode passar daqui, volta, não quer, porque talvez não é porque você vai desencarnar. Né? Porque eles não querem, ou porque tem alguém segurando, né? Ou porque é informação demais, né? Pode te perturbar, né? Mas não, e se a pessoa ela já tiver um conhecimento, já tiver isso, ela vai muito além, talvez ela nem passa por isso, já vai para outras, né, esferas muito maiores. Né? Assim, coisas assim eu tenho apenas tipo sonho lúcido, né, esse tipo de coisa, não tenho algo muito claro assim para trazer, né, que é de estar numa esfera muito, muito superior. Mas assim, quando o sonho lúcido começa, o sentimento é, nossa, a vibração é ao talvez das espirituais, as pessoas querem, né, buscam. Então, mas a gente não deve ver em função disso, né, buscar isso, mas sim o despertar, de acordar. E eu acho que a missão do ser humano aqui na Terra é trazer isso aqui, né, incorporar isto aqui, né, que é a limpeza, que é, acredito que um dos desafios é você, que eu já falei em vídeos anteriores, para que não exista buraco no universo ao qual você não possa entrar. Né? Porque tem um buraco aqui, opa, eu entrei ali e me perdi. Eu fiquei malzinho, fui para os umbrais e precisou de muita gente para me resgatar. Né? Depois que a gente passar por todo esse processo, por todos esses aprendizados, não vai existir buraco, energia ruim que a gente não vai entrar e não vai saber lidar com aquilo, porque não vai empregar mais nós. Né? Então eu vou encarnar aqui, como os mestres ascensos, eles não perdem a essência, eles continuam, mesmo no lodo, eles continuam pela percepção que eles têm. Né? Que é você saber que, opa, aquele carro é azul, pintado de vermelho, então ele tem uma percepção do que é, ele é eu, árvore, como monge. Então, ok, eu entendo que eu mergulhei, então meu corpo parece estar cheio de lodo, mas você não perde sua essência. Você consegue navegar através daquilo. E se você percebe, opa, estão tomando conta da minha existência aqui. Isso é uma coisa que também aparece em EQMs. Né? Não EQMs, mas relatos de pessoas também que desencarnaram. Então, se tomam conta, eu joguei um drone. É porque aqui é como se fosse um drone, aqui, quando você mergulha aqui na densidade.
né? Então aquele drone começou a ser tomado e começou a ser programado, né, por outras coisas que aí você começa a perder o controle. Eu não controlo mais, né? Então o que eu faço? Eu estou ligado àquele drone, então eu corto, né? Então é onde você desencarna, né? E aí você volta e tenta de novo, porque você não é esse daqui, você é o que está dentro controlando, né? Então é muito comum as pessoas que passam por EQM, elas relatam isso, né? Porque elas estão indo para um caminho que não é o certo, né? Então é um caminho que você fala, não, ali esse ser, quem viu bastante relato de EQM vai entender o que eu estou falando. Você encarna com uma missão, com um objetivo, né? Então quando aqui a programação daqui começa a te desviar desse objetivo, né? E às vezes levar para um lugar até que não é bom, né? Para você repetir coisas ruins que você já fizeram, você vai e aborta a missão. Aborta, onde você tem uma doença, desencarna rápido, ou um acidente e tal, isso é bem rápido. Né? Falar, tudo isso é planejado? Cara, tipo ali é você jogando. Você viu que deu uma coisa errada? Né? Então não é 100%, é isso, e a pessoa fala que tudo é planejado. Nem tudo é planejado. Né? Então você vai ver que você vai ouvir pessoas falando nos tais desvios encarnatórios. Então quando esses desvios estão muito evidentes, né? Talvez a pessoa programou isso para ter um despertar, né? Então, mas eu não acredito, né, nessa coisa tipo tudo preto no branco, assim, certinho. Não, porque tem os imprevistos, né? Então quando a pessoa está desviando, vai ter um acidente que essa pessoa ela pode ter uma saída do corpo. Essa saída do corpo ela volta a entrar em contato com a essência, porque você sai. Você deixou um pouco, deixou o escafandro lá no lodo e saiu. Aí se você for uma alma, uma semente estelar já bastante esclarecida, você volta a ter contato que você planejou, né? Aí você volta diferente e começa e muda o rumo de vida, porque a maioria das pessoas que tem EQM muda o rumo de vida. Então o foco seria no que nós somos. Né? Nós somos esse ser que tem a clareza mental, que tem a capacidade de ver, sentir, e ninguém vai mentir para você, ninguém vai te enganar. Né? É isso que nós temos de telepatia, nós já temos. Né? Eu acredito que nós temos. E prova disso é muitas pessoas que contatam seres que vêm de outro mundo, e esses seres eles vão e te passam a informação telepaticamente, e você conversa telepaticamente. Então, ou seja, fora da densidade nós podemos. E as pessoas aqui dentro da densidade fazem isso. Né? Pessoas que estão em contato, os médios, né? Pessoas que se contatam por telepatia. Então nós já temos isso. Né? Então no ambiente, fora da água suja, do lodo que estamos mergulhados, nós teríamos todas essas capacidades. Nosso mental seria muito claro, então ninguém ia mentir para você. Você já ia sentir o que o outro sente. Né? E a gente tenta trazer isso para cá. Né? Mas é como eu falo, isso aí quebraria toda a dinâmica do jogo, do que existe aqui na Terra. Então, eu já até disse no vídeo anterior que o ser humano ele traz tudo isso dentro de si. Né? Isso é visto como uma alma, como um espírito, mas é muito mais além. Né? E você vai ter raças que no seu processo de desenvolver não chegaram a esse ponto ainda. Né? Que estavam ali vivendo, guerreando, brigando, como fazem os insetinhos, os animais. Né? Só que aí não é tão primitivo, ainda é avançado. Então você tem raças que podem avançar muito tecnologicamente, né? Muito nessas questões. Só que ainda no início. Né? Então vão achar que tem a mente muito avançada, muito sábios. Né? E o ser humano, nós descemos abaixo disso. Então esse é o grande problema. Nós descemos muito, muito mesmo. Para ter esse tipo de experiência que nós estamos fazendo aqui. Né? Porque eu não sei, não faço nem ideia. Né? A ideia, que eu já falei para vocês, deve ser essa, de poder entrar em qualquer tipo de buraco. Então nós nos submetemos, é como o ser lá que bota sanguessuga para sugar o sangue ruim, né? Mais ou menos o que a gente está fazendo, estamos descendo aqui para, né, vivenciar essas pancadas. Né? Vamos ver como que é essas paradas mesmo. Então nós descemos. E uma vez descendo, então vem essas raças que estão aí no nível ainda que ainda intelectual, que ainda tipo, né, e não tem aquela coisa de sensibilidade, né? É muito comum você ver na ufologia que os ETs que sequestravam as pessoas, faziam algum monte de coisa, eles não se preocupam porque achavam que não estava fazendo nada de ruim, porque não entendia que o ser humano fica traumatizado porque tem um corpo emocional muito desenvolvido, coisa que eles não têm, né? Que tem processos interiores que eles não possuem. Né? Aí tem o filme V Visitor, seriado V Visitor, onde que mostra, não é só aquilo faz uma referência, mas é o que você vai ter em inúmeros relatos em outros, né, outras artes também mostrando isso. Né? Ali é mais explícito que o ser, né, alienígena, ele pesquisa o ser humano para encontrar que raio é esse que o ser humano tem dentro, que eu quero também, eu quero extrair isso que o ser humano tem. Né? Então, esse que o ser humano tem é essa alma antiga, pré-histórica,
né? Essa semente estelar. Então isso gera muita energia, gera muita força, isso gera muita criatividade, isso transforma, isso modifica mundos, né? E eles falam de onde que vem toda essa criatividade de criar essas coisas, e principalmente eles querem energia. Então assim, é semelhante com os parasitas que nós temos aqui na Terra, que destroem países para roubar energia, né, para roubar lá o petróleo, para roubar os recursos naturais. Então eles fazem isso, que destrói os povos para roubar o que eles têm, né? Então eles agem muito nisso, sugar energia do ser humano. Então você tem lá, então por isso que muitas pessoas falam todos os ETs são demônios, porque muitos desses parasitas têm a forma assim de Grey, né, do ET cinzento, né? Tem essas formas bizarras, né? E muitos deles estão aí para sugar energia, para roubar. E como o ser humano desceu abaixo dessa linha mental, é fácil eles controlar o ser humano mentalmente. Então aí é onde que vem o cavalo, né? Você mentalmente é superior ao cavalo, então você doma o cavalo, você adestra o cavalo da forma que ele quer, assim como ele quer adestra o cachorro para ele fazer o que você quer. Essas raças parasitas que sugam a energia do ser humano, que dessa alma que não sabe de onde que é, o que é isso, gera muita energia, né? Cara, eu já vi, eu não sei onde que eu vi, se foi em relatos, se foi em livros, não sei, mas que cada ser humano tem energia para alimentar de repente um planeta, né? Que seres vêm, conectam ali alguns cabos, fazem alguma parafernália tecnológica e essa energia alimenta ali esse planeta. Esses caras, é bem exagerado, parece absurdo. Falei, mas, cara, um ser humano, é por isso que a gente vê, Jesus falou, vós são os deuses, né? Eu vejo muitos relatos de seres que vêm e falam, vocês são incríveis, né? O universo todo está olhando o que está acontecendo aí, né? Porque vocês são incríveis, né? E o ser humano, ele parece ter medo desse empoderamento, né? Porque fala, eu não posso falar que eu sou maior que a divindade. Esses caras deuses que veio aqui pegar a vingança, a força, você tem que temer, tem que se ajoelhar. Meu, isso não é Deus, são demônios, são os parasitas que estão ali para sugar, né? Então eles manipularam toda a nossa história, criaram todo esse enredo para a gente ficar preso nessas histórias e achar que somos apenas isso, animais se reproduzindo, né? E se degladiando. Então, sim, mentalmente, aparentemente mais evoluídos. Mas se a gente sai desse lodo, cara, a nossa mente vai muito além desses caras, né? A gente tem a capacidade de bugar a mente desses caras. Então eu acredito nisso, né? Então você vê as pessoas às vezes em oração, em desespero, ela começa a orar, meu, essas raças somem, desaparecem, né? Fala, veio um ser, um anjo me ajudou, não, é você que fez essa conexão, essa ligação, né? Claro, nós temos amigos, nós temos família cósmicas, né, que dá esse apoio, mas você também tem essa capacidade, né? Então você tem a capacidade de entrar nos umbrais e com a energia, como eu estava falando lá no começo, a gente tem que encapsular-nos para nós não danificarmos, né? Então deixa eu voltar lá para o começo, né? Então, ok, meus amigos ficaram presos lá, então eu tenho que descer lá, então eu vou colocar um monte de armadura, de coisas para minha energia não extrapolar, para não danificar, uma armadura que não danifique com a minha energia, né? Que fala, Jesus sugava sangue, né? Porque o corpo não aguentava. Sim, isso faz sentido, né? Porque você tem que criar um corpo, tem que, né, se enfiar dentro daquele corpo, e ele tem que aguentar, né? Então nós fazemos isso, porque se não aguentar, vocês vai, é que nem uma bomba atômica estourando e leva todo mundo que está em volta, né? Então assim, quem esteve perto, que as pessoas falam que estava perto de Chico Xavier, sente o amor, né? Porque esse cara já está explodindo ali dentro, olha essa energia, tal. E esse amor você sente porque você tem esse amor aí dentro de você, então ressoa. Se você não tivesse, se você for um parasita, você se sente um desconforto, porque aquela energia ela era como se agredisse, né? Então esses parasitas vaza, tenta se proteger, ele não fica, é uma ressonância que eles não, é outro tipo de energia, né? Mais forte e tal. Então é isso. A gente tenta esse controle do Ki, né? Para chegar a tal ambiente e se equilibrar. Uma vez esse ambiente, aí vem os parasitas e encapsula mentalmente, cria mais, você não é mais você agora é o Márcio, você é fulano, ciclano, e é um ser humano, né, que tem uma vidinha ali de 100 anos, né, e esses parasitas trabalharam nessa esfera mental para criar e deixar bem plasmado essas histórias. Então aqui o plano na 3D, você tem o tempo todo o externo tentando chamar a tua atenção, principalmente o meio midiático, mas imagina quem não está na mídia, não está no rádio, não tem nada, a pessoa tem essa vida pacata lá, só que ela vive mais no malha mental. Os ideais dela é a cultura, é outro tipo de controle também, né, o cultural. Porque você fica preso a coisas que aconteceram aqui.
né? E a cultura, a Matrix, né, que é o sistema de mentira aqui, de controle, tenta desvincular a cultura do meio natural, porque toda a cultura, ela nasce você observando as estrelas, observando o movimento da natureza, né? Primavera, festício de primavera, outono, vem dessas coisas, né? Então ali ele começa a tipo mudar, né? Que por exemplo Halloween virou uma coisa para adoração de monstros, mas quando surgiu talvez não tinha essas, né? Santa Muerte, né, lá em México, lá tem essas coisas assim, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu não estudo muito isso também. A coisa que a gente vê, tá, isso aí existe e não precisa aprofundar tanto, já tá aí, tá explícito, né? Então eles, né? Aí você tem aniversário, todo ano tem, né, Natal, já não, cara, perdeu, né? As pessoas já não conseguem nem falar Natal, que é nascimento de Jesus Cristo, não é Natal, não sei se é isso, né? Porque Páscoa é nascimento também, né? Então virou coisa para chocolate, Páscoa é chocolate, né? Ovinho, coelhinho, né? Não é nem primavera, que lá começa lá no, não sei na onde lá, primavera, que é a prosperidade, né? Então perde a natureza. Então ele desvincula, vira comercial, né? Então esse é o papel da Matrix, que você cego, você não enxerga, e você se adentra, é o seu ego adentra essas coisas, e quando começa a chegar essas datas você fica festivo, legal, agora vamos festejar, vamos fazer essas coisas, e as pessoas vão para drogas, né? Então assim, isso tudo esses caras planejaram, e eles fazem o tempo todo você ficar de olho na cultura pão e circo, né? Que é o circo. Né? Você ficar atento de olho, olha o que está acontecendo aqui, agora Copa do Mundo, olha, todo mundo vai assistindo, né? E quanto mais a gente sair dessa hipnose coletiva, mais apelativos eles se tornam. Por isso que é um período de transição, de fins dos tempos, porque esses caras começam a apelar com guerras e coisas cada vez mais pesadas, até onde é permitido. Né? Então tudo que está acontecendo aí acontece porque é permitido. Quem permite? Nós mesmos. Né? Porque nós somos esses seres grandiosos que estamos aqui acompanhando não só dentro do jogo, mas acompanhando de fora do jogo. Então tudo é permitido. Né? A gente tem esse entendimento. Então esses seres, eles criam toda essa realidade, porque nós descemos tanto, né? E descendo tanto, eles montaram nas costas do ser humano, né? Criaram toda essa realidade, criaram toda essa matrix, todo esse enredo de que você é, de que raça que você é, tudo isso envolve tudo isso, né? Porque você sempre está buscando algo fora, né? Ah, quem eu sou? Ah, então eu sou pleiadiano, então eu sou arquituriano, ainda é fora, ainda você não está se vendo dentro, né? Você só está olhando para um veículo anterior que você já foi. Né? Olhe para dentro, o que você traz dentro de você de aprendizado, de caminho, de estrada, e aplique isso, porque é isso que você é. Então, esses seres, né, se achando mais inteligentes, eles criam toda essa história, todos esses enredos. Então você tem aí tipo a Bíblia, né, tem todas as profecias, Apocalipse. É porque eles escrevem tudo isso e vão trabalhando em cima para que essas coisas se tenham. Né? Você sabe que, por exemplo, chega a um determinado período, a Terra ela adentra uma zona que a energia ela é mais forte. A energia mais forte ressoa com esse ser humano, com essa alma cósmica que você é, e você desperta. Então eles falam, então quando acontecer isso, a história ela muda um pouquinho. Então a gente tem que moldar essa história de acordo. Então assim, é como criar um animal. Esse animal chegou a tal período que ele faz isso, isso e isso. Então a gente vai ter que criar uma história para conter. Então nós temos histórias de contenção, apocalipse, as pessoas se assustam, drama tal, então eles tentam aumentar a carga de negatividade para tentar segurar ainda essas almas. Então você tem enredos milenares, porque esses seres, nós não somos algo que está aqui 100 anos, nós estamos aqui, talvez muito mais tempo que esses caras. Mas como você é apagado, fica fácil de manipular. Diminui o seu tempo de vida, apaga a tua memória, fica fácil de manipular. Então isso acontece. Então, com essas parafernálias tecnológicas, eles sobem nas costas do ser humano, e o que eu observo, né? Eles é que nem você saiu daquele lodo e leva um pouquinho mais. Então eles tentam vir nas costas, né? Então quando eu vejo essa dimensão, cara, você sai ali no sol, vai no jardim, olha a energia que você sente, respira, medita, olha a energia que você sente. Já é uma energia muito boa, já não é compatível com esses parasitas. Então se eles estão aqui, eles estão de intruso, estão nas costas de alguém, né? Nas costas da humanidade. Então eles chegam até aqui e tentam ir além. Né? Então eles tentam te convencer que você precisa de deuses, que você precisa de baixar a cabeça para esses caras, que você tem que temer, né? Porque aí é onde que eles sobem e vão tentando ir. Né? Mas claro, eles vão chegar até uma certa dimensão onde dali não passa mais, porque aí o nível é mais alto, eles não aguentam. Aí eles têm que fazer o quê? Roubar energia do ser humano para tentar se manter. É o que acontece aqui nessa dimensão. É o que você vai ver nos umbrais. Os seres e seres vampirizando os seres humanos. Né? Aqui, o sistema de parasita, o sistema de vampirismo, o sistema de obsessão, o sistema de encostos estão ali, que é uma coisa natural. Né? Você chega perto de uma pessoa, você começa a doar ou sugar energia, é uma troca.
Né? Se você está puxando mais, você está vampirizando. São coisas naturais. Né? Uma relação de mãe e filha ali, a mãe está amando, um abraço ao filho, então ela passa aquele amor e carinho. Né? E quando tem aquele retorno, aquilo ressoa e cria uma coisa, uma energia bem gostosa. Né? Então quando ressoa, né, cara, tipo, a vibração ela aumenta. Então onde houver dois ou mais, né, orando em meu nome, ali estarei. Porque ressoa. A corda do violão bateu aqui, a outra corda vibrou, ressoa. Então cria aquilo mais energia. Então quando o ser humano ele contra o seu semelhante e começa a ter essa troca, aí tem que vibrar. Né? Tem que vibrar. Então quem já teve isso já sabe, entende o que eu estou falando. Aqui na Terra isso é muito limitado, porque por ação dos parasitas. Então os parasitas eles sobem nas costas e tentam subir. Então aqui agora, o que eu percebi na esfera mental, eu já cheguei até a comentar isso nesse vídeo. Cara, o ser humano jamais destruiria outro ser humano que nós somos. Né? Nós só fazemos isso por causa da manipulação. Então aqui você tem toda a arte, toda a mídia, tudo. É difícil você ver um filme que não tenha alguém matando alguém. Cara, isso é ridículo. É ridículo. Quando você... A própria guerra, força, é uma coisa estúpida pra gente. Né, pra quem nós somos. Porque antes de chegar nessa guerra física, do confronto físico, emocionalmente você é um ser que ama. Então o ser não vai atacar alguém que ama. Não está na mesma vibração. Então aí já é uma forma de paralisar. Né, os primeiros passos. Né, então você, quando dois não quer, ou quando um não quer, dois não briga. Né, aquele ditado. Então um manteve em paz e calma, apazegou. Né, o primeiro é o primeiro estágio. O segundo estágio, esse ser ele ama. Então ali teve um acidente, vai ter um confronto, o cara chega, pô, mano, tipo, desculpa. Né, então ele já paralisou. Então não foi só o ato, mas foi a energia que paralisou. Outro passo, o mental, que é físico, emocional, mental. Um ser que tem um domínio mental. Então aí você já controla outro ser. Né, tipo, teve ali o acidente, ok, aconteceu, dá nota tudo aí, eu vou pagar os que aconteceu, que é o meu defeito, que não for, tal, né? Foi você que bateu em você e tá errado, não quer pagar, olha. Dá nota aí ali, ó, tipo, tá bom, deixa aí, vamos fazer o BO, tudo. Né? Tipo, você resolve de uma outra forma, né? Mais equilibrado, sem colocar a emoção. Um nível maior que o mental, você tem um domínio completo do mental. Você paralisa e você já coloca a ideia na cabeça do outro ser. Né, cara, e vai batendo em você e, desculpa aí agora, putz, eu não tenho dinheiro pra pagar, caramba, eu já fiz isso aí, eu já bati no passado e acabei com o carro, que os caras que batem é assim, né, sempre faz, só que ele já não vai ter aquela coisa de ir pra cima de você e falar que você é o culpado, ele já vai assumir a culpa. Né, então você já tem um domínio maior. Então numa guerra, não tem guerra, porque você domina a mente daquele ser, você faz ele dar meia volta, e você tira a ideia de guerra da mente da pessoa. Né, porque ideias são coisas, são acessórios. Então, você tirou a violência. Você foi lá com a sua mente e tirou a violência. Cara, eu acho que isso é difícil para o humano entender. Mas são coisas que, né, são níveis que nós, acredito que nós já nós temos um passinho ali. Né? Vou falar todo mundo, mas os mestres da ciência, né, vamos com esses caras. Né? Mas, cara, tipo, isso não é mistério. Né? Não é mistério. Os caras que vêm aqui em naves, que são um pouco mais elevados, eles controlam a nave com a mente. Né? O cara entra dentro da nave, se torna a nave. A árvore, nave. Se torna a nave. Eu estava vendo uns relatos da pessoa falando, né, de que tem contato com os seres, e falou, o ser está dentro da nave, se alguém chegar lá na nave e tocar na nave, ele sente que como se tivesse tocado nele. Então, cara, isso... Olha os níveis que esses caras estão acima. Então, você acha que vai chegar alguém perto dessa pessoa para criar algum dano? Ele vai ver... Ou esse ser não vai ter a ideia de agressão. Se vocês não estão entendendo, ele não vai ter a ideia de agressão. Mas você tem, ele é forte, ele criou um monte de parafernália, ele vai chegar perto. Cara, você vai bugar a mente dessa pessoa. É o que mais... Vamos supor, eu tenho uma perícia de guerra mental. Vamos usar essa analogia. Né? Então eu chego num lugar que está tendo guerra, então eu tiro a ideia de guerra da mente de todo mundo. É tipo um Jesus. Apareceu e todo mundo ficou pacífico. Então é mais ou menos isso. Né? Só que se eu não estou tão exímio nessa arte, né, aí eu vou chegar e antes de aquele ser ficar em paz, ele vai ficar louco, vai surtar. Né? Então é mais ou menos essa destreza que nós não temos. Né? Por exemplo, você vai paralisar um bandido, você vai tira e mata o bandido. Isso é estupidez pura. Né? Agora se eu já sou mais evoluído, então vem um bandido, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma arma de choque.
Vai apenas paralisá-lo, imobilizá-lo para ser tirado daquele para parar a ação. Entende? Algo que vai causar menos dano. Né? Então, na mente, como eu não tenho essa perícia, eu vou e posso bugar e estragar a mente do cara. Né? Se você vem com essa presença, então. Então não tem mais essa guerra, não tem mais esse confronto físico. Né? Então, voltando, ok. O plano desses caras, né? Então, o cavalo é bom, é pacífico. Então eu tenho que criar um cavalo violento, de guerra. Então você tem aí toda a mídia guerra, todo filme é morte, todo jogo daí tem briga, de tiro, né? Dos jogos, você vê a maioria, né? É o que traz entretenimento. Então você tem, então o estado de guerra na Terra tem que ser permanente, porque você tem que ter essa ideia de que tem que ter proteção, tem que ter soldado. Então, cara, tipo, eu acho que quem já vestiu uma farda, você vai ver que se sente um orgulho com a farda. Quando você veste uma... Isso é coletivo. Isso é que você está na mente coletiva, canalizando aquele orgulho. Olha onde eu cheguei e tal, né? Esse é um meio extremamente reptiliano. Então, vê que você vê fora, você é alguma coisa. Né? Tipo, é bem reptiliano isso. Então, o exército, o sistema militar é meio reptiliano. Né? Então, a pessoa ela se sente, quanto mais sobe de patente, e é um sistema extremamente parasitário. Né? Porque é um sistema que não dá nada, só destrói. Existe pelo pretexto de defesa, de manter a ordem. Se todos eles forem pacíficos, não precisa ter arma nenhuma, não existe exército, não existe força nenhuma militar. Né? Então nós, com a nossa mente, apazigua tudo. Então não há nem a ideia de arma para se defender. Então esse meio militar, olha o tanto de recursos que eles gastam. Então é um parasita, cara, tipo, é um dos maiores parasitas que existe, esse sistema, e ele é reptiliano. Né? Então você quando entra, bota farda, olha, agora eu sou alguém tal, e se sente ali, e quanto mais cresce, quanto mais medalhas, olha o encapsulamento do ego que acontece aí. Né? Então por isso que é muito difícil alcançar esses seres. Né? Então quando eu vejo alguém desse meio revelando, trazendo informação, cara, tipo, é uma missão muito difícil que esses seres acertaram. Né? De entrar ali, né, no covil dos dragões, e despertar e trazer a verdade, né? De bugar a mente desse pessoalzinho, né? E esses caras sabem de todas essas coisas, né? Os meios militares sabem de tudo isso, de ET, e sabem que estão ali sugando, né? Nossa, tem relato que você vai buscar e você vai, nossa, né? Que os caras sabem e tá em colu. O próprio treinamento dos soldados que é exaurir e gritar e aquele pesar em cima, que o cara vai tipo emanando aquelas energias, aquilo lá tem outro cara ali sugando. Né, tem os parasitas ali sugando e se alimentando, se esbanqueteando daquilo. Né? Eu fiz curso de vigilante há algum tempo atrás, né, já há algumas décadas. E, cara, tipo, no treinamento você via isso. Né, eu via todo mundo tremendo e você começava a tremer também. Né, é uma pressão psicológica muito grande. Né? E o lado bom, você aprendia. Né, você sai mais educado, por incrível que pareça. Então você aprende, você traz algo de bom. Né, disciplina. Que é importante ter disciplina, é importante ter um equilíbrio. Então você ganha isso. Né, mas você vê que ali tem um meio de sugar, né, de botar ali as pessoas em um estado de tensão para poder sugar. Então, assim, voltando. Eles mantêm esse estado aqui na Terra para que as pessoas mantenham a briga. E então, eu jogo, né, jogo online, né, e teve uma época que eu jogava muito Call of Duty, né, o jogo de tiro, pá. E, meu, tipo, tinha sonhos que eu acordando no meio do sonho, tá lá, eu vendo o pessoal, tipo, atirando como se estivesse no jogo, como se estivesse na guerra, né? Aí depois eu olhava, cadê minha arma? Não, cadê? Minha arma sumiu. Não é que a arma sumiu. Né? Você tá no sonho, você tá em algum ambiente, só que atualmente está tão, né, poluída com o mental terreno, né, que lembrança do jogo, do filme que você assistiu, que você tá ali, tá fantasiando aquilo, né, que é o lírico, né, tá? Os devaneios, tá sonhando. Né? Só que aí você acorda, opa, não estou no sonho, eu estou voltando para casa, para o meu corpo. Então você está sem nada. Né? E vai ver as pessoas normal, andando, ixi, aí você meio que dá aquela bugada, mas cadê a arma? Estão atirando, eu preciso de... Aí eu ficava, aí, com a mão. Né? Então, a coisa pesa no mental. Né? Pesa. Então, quanto mais a gente entra nesse meio, a gente tem que ter esse controle de conseguir fazer essa divisão. É só uma brincadeira, é só um joguinho, mas não, o negócio invade, está em tudo. Então, essa é a forma deles adestrarem o cavalo para subir nas costas e tentar subir a dimensão. Né, para constar tipo uma quarta, uma quinta. Na quarta eu acredito que eles já estão. Eu acredito que eles dominam a quarta dimensão. Acho que a quarta dimensão é deles. Por isso que fala quando o salto vai ser para a quinta. E na quinta, aí eu vi o relato da minha pessoa falando, na quinta também tem muita guerra.
de onde acha que nós viemos, de Orion, essas coisas todas, né? Que tinha muita tecnologia, tinha muito avanço, muito conhecimento espiritual. E talvez só não na quinta, mas na quinta, na sexta, na sétima. Eu acho que a coisa vai começar a melhorar lá para décima segunda. Né? Ainda tem muito conflito. E talvez o encarceramento, né, que falam aqui na Terra deve ser devido a isso. Então esses seres dessas dimensões causaram bagunça, então jogou aqui na Terra para, opa, vai lá aprender a despertar essa semente que você tem dentro de você. Então nós vamos controlar o ambiente. Então o ambiente aqui é muito controlado. Né? Se não tivessem esse, não controle, né, mas essa observância dos instrutores, das pessoas que ficam ali para, né, coordenar para coisas não desandam, tipo, chama de anjo, de Deus, de Jesus, que for, os mestres da ciência, são todas essas raças, são alienígenas também, eles não são mais evoluídos, gente, aqui estão uma dimensão que permite ser monitores, vamos falar, monitores. Então eles olham, né, monitoram todo mundo, ajudam, interferem no que tem que intervir, mas eles estão suscetíveis das mesmas coisas que nós, se eles descerem aqui, eles caem também. Né, mas é uma coisa em conjunto. Então, assim, é extrema vigilância desses caras. Né, se não tivesse a tal pandemia que aconteceu aí, né, era para exterminar muito mais gente, porque a mente dos obsessores que estão aqui, desses parasitas, cara, é criar o caos. É quanto mais gente sofrendo, quanto mais denso o umbral, mais eles conseguem puxar para baixo, para o cavalo ficar, abaixar e subir nas costas e tentar subir lá para cima. Que é uma ilusão, porque a vibração é muito, muito alta, eles precisariam de muito aparelho tecnológico para alcançar. Chega uma hora que não alcança mais, porque a coisa é a nível atômico, né? Então você vai entrando lá no átomo, nos prótons, quarks e tal, e vai ficando cada vez mais sutil, e a energia é muito grande, eles não alcançam essa tecnologia. Né? Vai ser um lugar que você alcança só com amor, com o ser que você é mesmo. Né? Então, assim, é muita luz. Então, até que ele chega porque dá para tecnologizar, olha a palavra. Né? Então eles conseguem ali botar uma proteção, tal, para chegar, tal, para subir em cima do cavalo e ficar ali protegido, mas além disso eles não dão conta, não sobe, porque não é físico, é mental, gente, a mente não chega. Né? Se ele chegar até lá, é que nem chegar perto do sol e queimar, né? Tipo, tem o conto lá do cara que da feira lá e voou e caiu. É isso. Chega até lá, a mente ela fica tira a roupa, como despis, né? Fica despida, né, da maldade. Isso em nós também. Então, quanto mais você subir de dimensão, que você saiu desse lodo, dessa água, vai despindo das coisas densas que tem aqui, das ideias ruins, das confusões, e vai quem sobrar quem? Quem você é em essência. E se você for uma formiga? Aí não sobra nada. E é o que esses caras são. Então eles vão tentar subir. Aí chegou um lugar que os caras falaram, queimou todos os corpos, ele deixa de existir, que nem a formiga. Volta aquela energia, volta a ser reciclada no universo. Né? Ah, se tem um pouquinho ali, uma essência, voltou a ser aquele animalzinho bonitinho, fica ali na natureza e tá tudo bem. Nem na natureza você não vai ser um parasita, porque você vai estar na energia daquele orbe, daquela esfera. Né? Então é uma ilusão esses caras tentar, mas eles não querem, até onde dá para eles vão. Então eles estão aqui na terceira. Então onde que eu falo ser humano, cavalo? Eles estão aqui, esse mal todo que a gente vê aqui na terceira dimensão só existe porque eles estão nas costas dos seres humanos que traz, né? E por que será que temos essa situação? Porque para aprender alguma coisa, quem pega ali o sanguessuga e bota ele na pele para sugar o sangue ruim, né? Fisicamente, no caso da nós, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, consciência, né? Porque aí vai bater a consciência, opa, que eu estou fazendo isso aqui errado, né? Eu tenho que mudar. Porque eu tô vendo a ação, porque eu tô vendo o sacode, como eu falei no vídeo anterior, né, a emoção, que é o sacode. Né, aqui a coisa é forte, é pesada, então ela sacode. Então, só para concluir, voltando no assunto que eu tava ali, que é sobre as guerras, então esses caras já teriam destruído tudo. Né? Deixa eu tomar um gole d'água. Então eu tomei um golinho d'água. Como eu não falo muito, quando eu começo a falar, normal ficar rouco. Então, como eu falo, né, esses caras é ilusão deles subirem. E deixa eu lembrar aqui. Então, gente, só para, né, entender como que é o processo aí de gravação do vídeo, né, eu coloco isso aqui para não me atrapalhar minha concentração, né, pelos barulhos externos. Então qualquer interrompimento às vezes, né, atrapalha. Então eu parei para tomar água, voltei, cadê? O que eu tava falando mesmo, né? Tipo, sei, eu tô falando, mas eu perdi a sequência, né? Então tô tentando aqui lembrar a sequência.
Então aqui, vamos, né, tentar lembrar. Eu estava falando, né, sobre por que então nós descemos tanto, né? E um dos motivos, né, que tomando contato com esses parasitas, que eles vêm através da belicosidade, né, adestra o ser humano, adestra como se fosse um animal, como se fosse um cavalo, para ele subir nas costas e eles só estão aqui nesse meio porque o ser humano permite. Então, ok, o que eu tinha esquecido. Nós temos os monitores, temos um apoio que olha o que está acontecendo aqui. Né? E só acontece o que eles permitirem. Então, se deixasse na mão dos parasitas, eles já teriam destruído tudo. Então, a criança, que nem crianças no parquinho, deixa elas lá, estão brigando e você se afasta. Nossa, vira um caos. Né? Imagina uma escola, saiu todos os professores e ficou só os alunos. Será que ia dar bem? Né? Uma escola mais primária? Não sei como está hoje, mas antigamente, se fizesse isso, um presídio. Abriu todas as portas, saiu todos os monitores. Nossa, nem fala mais nada. É mais ou menos o que a gente tem aqui. Se não tivesse monitores, se não tivesse esses caras vigiando, cara, tipo, eles destruiriam tudo. E você vai ver eles no mundo tentando fazer isso o tempo todo, que é através das pandemias, através das guerras. Então o tempo todo os caras estão lá desarmando a ogiva, desarmando ataques que eles tentam fazer. Então tem muita coisa que não vem, não sai, a gente não fica sabendo, né? Às vezes vaza alguma coisa. Uma delas foi lá numa ilha, que não sei se foi no Havaí, eu não vou lembrar detalhes, né? Eu já falei bastante sobre isso, que teve ali, todo mundo recebeu alerta no celular, na TV, procurem abrigo, que tá vindo a coisa, né, que soltaram. Eu não vou falar os nomes porque a censura, né? Vai cair aqui, vai explodir. Que os caras procuraram abrigo, depois falaram, foi um erro. O cara ali apertou o botão, fez algo errado. Né? Então ele vem com essa desculpa. Não, gente, alguém vai interferir. Fala, não, né, isso, vocês não vão fazer isso. Então a gente tem toda essa interferência, tem todos esses cuidados. Né? Então, assim, a gente precisa ter mais fé. Ter mais fé. Olha o teu caminho, caminho reto que é o caminho do bem, o caminho de tipo, você não ser o parasita, não haja como esses parasitas, porque eles adestram o ser humano, cavalo, para ser o parasita deles. Então o ser humano ele passa a agir que nem um parasita. E, cara, não tem como eu falar isso. Talvez as pessoas não gostem, mas olha a nossa alimentação. Né? Eu estou me alimentando de dor apenas da energia do que a natureza me oferece. Nesses mundos de luz, não tem essa necessidade de alimentar densa, pesada. A gente tem aqui vários tipos de pontos de alimentação. Alimentação física, que é essa que a gente tem que tomar mais cuidado, que a gente está mandando para dentro dos nossos corpos. A alimentação emocional, o que eu nutro emocionalmente, o que eu busco, como que eu busco estar, a presença de pessoas, os assuntos que a alimentação mental, o que eu busco estar me nutrindo mentalmente. Né? Essas são alimentações. Né, e níveis de sistemas que a gente tem dentro do nosso corpo. O estômago, comida densa. O pulmão, o ar. Nós nos alimentamos do ar, o oxigênio. Olha, é mais leve, é mais sutil. As emoções, né, tá aqui mais no coração. As emoções. Né, então você vai ter pessoas que focam mais aqui e se alimentam de prana, o pranayama. Né? Subindo mais, a alimentação mental, a energia. Você vai ver que você é o que o ser humano no final da vida deveria ser. Que ele passa por todas as etapas de crescimento. Deixou de ser criancinha. Então assim, ó, olha o salto do bebê para a criança. Então, quantos saltos a gente vai ter para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso? Olha quantas mais etapas tem mais. Então devia ter esse salto monstruoso também. Né? Então se conseguisse, cara, esse ser, ele não ia estar precisando de energia externa, ele ia estar doando energia. Né? Porque nós somos essa energia. Você gera energia no teu interior. Ó. Então esse corpo não é sustentado apenas das energias físicas aqui. É das energias interiores. Então por isso que a gente dorme. A gente dorme, essa alma ela sai disso aqui, ela se nutre, ela se revivifica. Porque aqui você fica aqui e está sendo sugado. Dormiu, você sai, volta, sai um pouquinho da água, do lodo, respira, vive as suas vidas. Que, cara, tipo, quando você sai, você deve viver muita coisa e o tempo é diferente. Se a dimensão é mais alta, o tempo lá, você saiu daqui, vários relatos vocês vão ver assim. Vai passar, às vezes, anos, às vezes centenas de anos, em apenas ali 1 segundo, 1 minuto. Né? Então, pessoas que têm contatos ufológicos, que é uma realidade mais perto, já passam um tempo considerável, tipo 3 dias, passou 1 mês lá fora. 1 noite, passou 1 mês. E a realidade está próxima, não é muito diferente. É uma realidade que você consegue entrar, entender, interagir. Agora, imagina uma realidade onde você é só luz. Onde os seres já têm esse controle mental. Cara, milhares de anos vão passar. Então, dependendo da semente que você é, você sai e você dá esse refresco.
Né? Não que eu vou sugar energia lá, que eu vou sair daqui e deixar de ser sugado. Então a minha bateria vai voltar a encher. Aí eu volto, entro na Terra novamente e continuo permeando, continuo irrigando, talvez, né? Seja essa uma das funções, de irrigar esse meio, de levar luz aos confins dos universos, de não ter buraco ao qual eu não posso entrar, né? Então nós temos todas essas formas de alimentação até o ponto que eu sou o gerador, não preciso mais me alimentar de nada externo, porque essa é a nossa realidade, isso é o que nós somos, né? Quem precisa de alimento não sou eu, é o meu corpo. Então eu entrei no veículo, se eu não botar gasolina ele não anda, né? Mas isso aqui não é um simples carro, esse aqui é um sistema ao qual eu estou dentro, estou conectado por milhares, milhões, talvez bilhões de ligações, né? Os principais 7 chakras. E você vai ter chakras secundários, terciários, quadriários e milhares de chakras que conecta. Como eu falei no vídeo anterior, nós temos o perispírito que conecta a tua alma, que é um corpo, que ela é tão sutil, que precisa de ter intermediário. Né? Então você, através desses intermediários, vai ter essas conexões. Né? Então, e a alma pro ser, pro eu sou, né? Pro todo. Então a gente vai, no silêncio, nós vamos limpando essas conexões, nós vamos deixando o caminho livre para essa energia, para você expressar essa energia. Né? Então esse ser humano que cresceu, passou do infantil para criança, para adolescente, para o jovem adulto, para o adulto, para o idoso, cara, desperta. Ele vai ser essa energia. Então aqui nós tivemos só os mestres ascensos mesmo, né, para falar, porque você tem um monte de médio que acaba desencarnando. Então, ok, chegou, pode-se dizer que eles chegaram a uma idade de jovem adulto. Mas não ainda do adulto e do idoso, que traz aquela sabedoria extrema. Né, que você traz Chico Xavier. Eram os mentores que ditavam para ele. Né? E ele ainda teria muitas coisas ainda do ego para fazer. Mas aí já emanou aquele amor todo. Então imagina se desperta, gente. Né? Isso que o ser humano às vezes não entende. Então esses parasitas, eles sobem nas costas, eles tentam deixar o ser humano belicoso. Então toda a nossa arte é baseada em guerra. As pessoas, os adolescentes, você vê que falando das crianças, né, que elas brigam tudo. Então quando você vira adolescente, você tenta respeitar aquela rebeldia, né, de usar, a gente vai pro rock, né, roupa de caveira, corrente, né, fica aquela aparência meio agressiva. Então muitas tatuagens de caveira, porque é trazer essa revolta, esse aprisionamento, você quer sair, quer se expressar. Né? Só que aí a cultura, ela negativiza. Os caras, tipo, pensam de tudo. Né? Os caras vai pintar tudo em você. Então, quem se perde é essas pessoas que modificam o corpo e fica irreconhecível. Né? As tais body modification lá. A pessoa fica irreconhecível, eles destroem a pessoa. Né? E aí destruiu e faz o que agora? Tipo, né? E o ser fica ali, é uma briga muito grande, gente. Né? Então, estou falando, quem nasce no meio desses meios, né, militares, de governo, né, de política, a pessoa encara com uma missão muito grande, esses seres que despertam e conseguem sair. Né, porque a maioria não, a maioria é engessada ali. Então, se é um ser primitivo, ok, né, fica ali, vai desencarnar, vai passar pelos processos de encarnação, de umbral e tal. Se é positivo, ele vai ter um amparo melhor, vai ter uma assistência ali tentando, né, mudar o meio. Se for para esse meio mudar. Né? Porque aqui é o tal plano de escola. A escola existe porque porque existe alunos para aprender, né? Então, quando não tiver mais esses alunos, quando o plano estiver ali completo, então ali não precisa mais da escola porque não tem mais maldade. E se você for num lugar do universo e tiver acontecendo uma maldade, aí você já vai saber como operar ali, né? Vamos imaginar um pouco. Então, ok. Eu quero até um paraíso. Então a Terra virou um paraíso, todo mundo se iluminou, todo mundo ficou bonzinho, aprendeu que não pode fazer mais mal, né? Aí você lá como luz, tá navegando no universo, você viu lá uma zona muito escura, sentiu uma energia muito ruim e falou, nossa, ali é um câncer, é uma doença. Né? Por que aquilo ali existe? É uma energia que está ali, só existe. Né? Talvez só existe. Está ali. Então você deixa. Né? Por exemplo, vamos supor que o fogo. Se eu chegar perto do fogo, eu queimo. Só que eu sei que o fogo ele é inofensivo, porque ele só fica ali. Agora, se esse fogo ameaça espalhar, né, eu vou e contenho. Né? Mas então é a nível físico o fogo, mas é a nível sentimental e mental. Que você sente, opa, mas não é só uma energia ruim. É uma influência que você chega perto e você começa, né, ter sentimentos de... Você começa a esquecer quem você é. Né? Então essa é a parada. Você começa a esquecer e ter sentimentos tipo fazer coisas ruins. De coisas ruins que podem acontecer com você. Né, que eu acho que é o primeiro ponto. Coisas ruins que podem acontecer comigo se eu sair na rua. Esse tipo de coisa. Né, as preocupações.
Né? Se eu sentir que eu chego ali perto, aquilo eu acho que pode arrancar parte de mim. Né? Então eu vou investigar. Aí eu vou ver que lá dentro, opa, não é só uma energia ruim. Tem consciências lá dentro. Consciências em sofrimento muito grande. Né? Então aí passa o desejo de você querer estudar aquelas consciências, saber o que são, saber por que estão ali, né? É onde que você vai ter que adentrar e saber aquela história. Então aí legal. Aí você fez isso, né? Você criou o mês, porque no meio que você tá, você vai ter essa capacidade. Você vai adentrar e vai entender, ó, o que está acontecendo lá é isso, isso e isso, né? Consciências extremamente presas naquela realidade e obscurecida no mal, né? Matando umas às outras, se vampirizando entre si. Então como que eu faço para mudar aquilo, para melhorar? Porque são seres, são consciências que ficaram presas, né? Aí eu vou ir lá e pego um e tiro. Aí você pega uma e tira, cadê? Você pegou ela no meio, na hora que você saiu, cadê a consciência? Você matou ela. Porque a energia que saiu era muito forte, né? E o ser que estava ali dentro era tão pequenininho que era só energia, né? Era mais ego, né? Só que nem todo mundo é só ego, né? Porque se fosse você já fazer uma limpeza maior. Aí você, legal, né? Então eu vou ter que criar um processo para retirá-los, para que eles mesmos saiam, né? Para que eles que vão mudando a energia, para que eles possam estar aptos a depois estar saindo, sem morrer, né? Então talvez seja esse um processo que a gente tem aqui na Terra. Né, de essa coisa densa, porque não acaba de vez, porque precisa ser gradativo, porque as pessoas precisam sair com consciência e não quando saírem quebradas. Né, o que me falam, por exemplo, segunda morte, né, falam sobre segunda morte, assusta, né, esses seres ruins eles vão passar pela segunda morte, né, ai que segunda morte, né, porque morte é uma coisa que a gente, nossa, morreu, perde tudo, sumiu, a gente já fica meio que assustado. Quando morre, quem vai morrer é o personagem. Né? E a maioria das pessoas estão tão presas no personagem que ela sai que nem o Márcio, morri. Aí eu sou o Márcio, legal, vou gravar vídeo, vou fazer isso aqui, né? Eu vou continuar ensinando. Cara, não, é outra realidade. Tenta se perscaptar do ambiente que você tá para ver se você, opa, agora que eu tô livre eu posso despertar. É isso que a gente busca. Então a pessoa ela sai e continua sendo, acha que é ela mesma e continua fazendo mal. Né? Só que ela tá no meio denso, ela percebe que tem um pouco mais de poder e faz mais mal ainda, né? Que são os magos negros, essas coisas todas. Aí, cara, então o que faz? Desencarna de novo, porque é outro corpo. Aí desencarnou, morreu de novo. Se tem um ser aqui muito mal, fazendo mal, você mata esse cara, acabou o mal. Naquela esfera. Né? Como alma vai fazer esfera, problema é outra coisa. Então você elimina ele e vai sair outro ser dentro daquele corpo. Se esse corpo desperta, vai sair tipo numa outra realidade. Né? E se não desperta? Aí vai ter aquela sucessão de desencarnes até não sobrar o que ali dentro é salvável. Né? E o salvável ali dentro pode ser um ser de consciência muito no início ainda. Né? Que é o tal formiga, que tá o tal bichinho, um animalzinho. Né? Aquela coisa. Ah, mas como o animal virou um ser tão mal? Ele canalizou toda a energia no ambiente e aquilo foi se construindo em cima dele. Que você pode ter seres que são só cascões. Né, que são ideias em cima deles que foram construídas como um cachorrinho. Um cachorro, cara, que é a coisa mais doce do mundo, o filhotinho. Mas você começa a adestrar aquele cachorro para ele ser ruim, para ele atacar, para ele matar e tal, então ele vira um monstro. Mas em essência ele é aquele animalzinho dócil. Aí você tem que desencarnar essas programações. Né, então as mortes vão tirando isso. Já que não tem como tirar no bem, né, que é pelo aprendizado, porque não vai, porque se perdeu tanto, porque reúne tanta energia do ambiente ruim, então ele vai desencarnando para etapa até sobrar o filhotinho. O filhotinho agora é legal, a gente bota ele naquele meio para ele crescer novamente. Né, lá no meio, onde que não vai ter influência dos negativos. Então ele passa pelo crescimento novamente e aprende como é crescer certo. Para depois ele voltar para o meio negativo e aprender a fazer o certo mesmo com todas as influências negativas. Então esse é o processo. Então esse ser passando por tudo isso, ele vai aprender agora a sair fora sem precisar passar pelas mortes consecutivas. Né? É a tal ascensão. Como eu falei no vídeo anterior. Nós, mesmo com o corpo físico, no nosso interior está acontecendo as ascensões. Então você está ascendendo anteriormente. Anteriormente, esses meus corpos estão sendo trabalhados. Então, meu corpo está vivendo em mais luz. Esse corpo mais denso ele está aproximando mais do corpo de luz. Então, traz mais informação, volta, diminui. Então, ele vai aquela coisa elástica. Ele vai ganhando elasticidade, ali aprendizado, experiência. Então, nós vamos passando por várias ascensões internas até no final da nossa existência aqui nesses planetas de terceira dimensão conseguir uma ascensão mais definitiva. Gente, eu nem olhei o tempo, mas eu acho que é isso, né, o que eu queria passar. Essa ideia de ser humano cavalo. Então é esses seres
que acham que são mentalmente superiores, e aparentemente para esse nível sim, são muito, muito mais, só que o ser humano ele é muito mais que esses caras, mas no momento são eles que mandam, né? Então, porque nós esquecemos tudo e nós temos que aprender tudo do zero. Então eles montam na causa do cavalo o ser humano, eles adestram esse cavalo, esse cachorro, para aprender o que eles querem. E adestram na belioculosidade, adestram na maldade, adestram na competitividade, adestram no vampirismo, que é o ser humano se alimentar de outras espécies, se vampirando outras espécies. Então, todos esses adestramentos. Então, eles nas costas, eles mantêm esse cavalo baixo e eles conseguem subir até essas dimensões. Porque aqui eles não estariam se não fosse isso. Então, o ser humano precisa se desprogramar de todas essas coisas que eles adestraram e passar o que você quer. Você quer o bem para você, para sua família. Você não quer o mal. Você não quer matar um animal. Mas para você é normal comer um animal morto. Né? Por quê? Por causa dos caras que subiram nas costas da humanidade. Né? E, gente, o Paraty desse título aqui, ele é real. Né? Você só pode falar, mas eu sou iluminação toda natiluz, namastê. Cara, tá parasitado. É difícil você ter uma pessoa que não esteja. Né? Porque tá aqui no meio do Loda. E as pessoas falam, mas tô começando a despertar essa luz. Cara, é onde que eles vêm em cima, aí que vem mesmo. Na hora que alguém tem despertando, porque pra eles é o gado deles, eles tentam tipo, ir em cima pra não despertar. Então, onde você vai ter que estar sempre orar e vigiar, estudando e meditando. Né? A oração é o estudo, né? Estuda, conhecimento, desperta, né? E o vigiar é estar atento. Né? Opa, eu comecei a me sentir ruim, comecei a ter um comportamento, eu tratei mal aquela pessoa. É vigiar, aí você começa a corrigir tudo aquilo para não, ou seja, o caminho reto, o caminho do bem. O bem que eu quero para mim, eu vou ter que querer para o outro, eu não quero me alimentar de morte, eu não quero que um animal morra, então eu vou tirar isso. Né? Então isso é você começar a pegar esses caras e tecidos das suas costas. Porque quem precisa de alimento é o corpo. E esse corpo ele já está no nível humano de se alimentar até de luz, gente. A gente está com uma alimentação pesada. A alimentação do reino vegetal já é o suficiente para o ser humano para viver com saúde. Olha aí a terapia Gerson. Eu coloquei no outro canal lá os vídeos. O YouTube vai excluir, tira, fala que é mentira e tenta derrubar o canal. Né? Que é a alimentação que cura. O cara lá criou vários hospitais e cura só com alimentação verde. Para curar câncer e tudo isso, porque isso é alimentação curativa. Então essa é a cura. Né? Se alimenta da energia da natureza, você vai ter cura. Se alimenta da morte, aí tem uma humanidade que acha que doença é normal, acha que é o câncer que mais tem. Cara, tudo isso é parasita nas costas. Né? É parasita. E não se assusta, porque é normal. É a mesma coisa que você tem aí, os germes, essas coisas que nós temos no corpo, os vírus, as viroses. É isso. É a somatização disso. E esses caras estão nesse nível. O nível deles é esse, nível de germe, nível de vírus, nível de parasita. Frente ao ser humano. Nós somos coisas grandiosas, então eles surfam nessas ondas. Né? Os pernilongos que vêm picar, sugar nosso sangue, são esses seres. Né? Esse ser direto não, é uma analogia que faz, mas o nível deles é esse. Né? O ser humano está no nível muito, muito alto, mas se permitiu estar aqui embaixo. Então isso eu já falei bastante. Então esse é o principal. Né? Não se assustem, né? Porque, tá parasita. Cara, tem. Então o que as pernilongos estão me picando? Eu vou botar ali uma fumacinha, vou deixar eles para fora. Né? Então sentiu isso? Faça o que der, acenda ali o incenso, faça uma meditação, vai dar uma volta na natureza, toma um pouco de sol, né? Coloca uma música melhor. Então é isso que desparasita. Não adianta, vou lá na igreja tomar um passe, legal, mas você volta para sua vida e volta para aquela vida tipo poluída, ao qual atrai parasitas. Não, você tem que tomar uma atitude de vida do caminho reto, fazer o bem em todas as coisas que eu puder e se esforçar nisso. Então esse é o caminho reto, esse é o caminho do bem, é o caminho que nos tira dessa ilusão da Matrix, esse é o caminho que nos leva até a nossa despertar, né, do ser que nós somos. Então isso, né, o principal, só frisando, né, o ser humano cavalo em relação a esses parasitas que só chegam até essa dimensão porque estão nas costas do ser humano. A partir do ser humano desperta e para de se comportar como animal, como parasita, cara, essa realidade é impossível de existir, do que nós temos aqui. É por isso que o salto é muito grande, é difícil, né, de trazer para a mente das pessoas o que isso seria. Mas o salto seria muito grande, seria estupendo. Né? É que nem a gente tá jogando joguinho Atari aqui, o bonequinho lá pulando e achando que é aquele bonequinho. É uma analogia que a gente consegue entender, porque é um bonequinho para um bonequinho. Para isso que nós estamos manifestando aqui, para o que nós somos, cara, é muito mais além disso. Né? Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tá o meu e-mail aqui no cantinho. Se tiver alguma dúvida, pergunta, respostas, podem colocar aí que eu vou dar uma lida, estudar e ver o que eu posso fazer a respeito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.